Então, o Nuno está agora a residir em Berlim, verdade? Sim. E dedica-se à prática clínica em sessões individuais, de casais e de grupo, e tem explorado as dimensões do trauma de desenvolvimento, trauma coletivo e transgeracional, e, e é formado em psicologia clínica, foi nesse contexto que eu o conheci, e em Core Energetics, uma abordagem que integra o corpo, a emoção, a mente, o espírito. Ele fundou o projeto Made Self, não é? Que é este trabalho com homens, criar espaços seguros, onde os homens possam explorar questões pessoais e coletivas do universo masculino. E juntamente com a sua companheira, fundou o Holistic Embodiment for Authentic Leadership, onde aplica um modelo de liderança autêntica criada por ambos. Então, Nuno, olha, muito bem-vindo a este nosso espaço. E se calhar eu começava já por pedir-te que falasses um pouco da tua história, daquilo que tu quiseres falar, do teu percurso e também onde é que o feminino entra nisso, como é que o feminino foi sentindo por ti enquanto crescias ao longo do teu desenvolvimento nos últimos anos, aquilo que tu quiseres partilhar connosco. Sim, bom, obrigado uma vez mais. E sim, é para mim uma honra estar aqui presente e partilhar este espaço convosco. Talvez dizer que eu tenho muitas questões, muitas perguntas e tenho, na realidade, poucas respostas, não é? E é desse lugar que eu também pretendo falar hoje, porque acho que esse questionamento é fundamental e tento evitar ao máximo ter soluções, talvez algumas propostas e alguns questionamentos. Então, falando um bocadinho de mim, para mim a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, deste trabalho sobre a consciência, sobre o inconsciente, sobre o trauma, surgiu, eu diria, relativamente cedo na minha vida. Eu lembro-me desde muito pequeno estar extremamente interessado no mistério da vida. Lembro-me de, em criança, ter conversas com o meu pai, onde tinha uma série de perguntas sobre a dimensão do universo, como é que o universo nasceu e como é que, quais é que são os princípios fundamentais da vida e coisas assim, na minha ingenuidade e maturidade daquele momento, obviamente, mas quando olho para trás, sinto que já havia esse interesse muito enraizado em mim. Mas a psicologia não fazia parte do meu campo de interesses. A minha paixão, desde uma adolescência desde uma idade muito jovem, era o cinema e o teatro. O meu sonho era ser realizador de cinema e a certa altura também fiquei muito interessado no trabalho do ator e mais no teatro. Então esse era o meu sonho, quando estava ali no secundário, o meu sonho era ir para uma escola de cinema ou estudar teatro. Acabou por não acontecer, eu tentei entrar no conservatório com 17 anos, completamente verdinho, sem nunca ter feito uma aula de teatro na vida. Não entrei e se calhar como muitos adolescentes nessa idade, estava-me a sentir extremamente perdido. E tinha dois amigos muito próximos, um foi estudar comunicação empresarial e outro foi estudar psicologia. E eu inscrevi-me nas duas universidades, porque estava mesmo completamente perdido. Não que houvesse assim grande pressão de parte dos meus pais para continuar os estudos, mas de qualquer forma houve algo que me puxou. E o que me puxou para a psicologia foi até na realidade algo muito off-stream na altura, porque o meu amigo o meu amigo foi estudar psicologia, o nome dele é Francisco Pop. Ele estava a ler o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. Portanto, nem sequer estamos a falar de psicologia mainstream. E o livro cativou-me imenso. Eu acabei por ir para o ISPA. Entrei no ISPA, fiquei numa turma à noite, então decidi ir estudar comunicação empresarial. Também entrei na outra faculdade. E ao fim de um semestre percebi que aquilo não era para mim, publicidade, marketing. Então parei o segundo semestre e no ano seguinte entrei para a psicologia. E foi rapidamente uma enorme paixão.
sobretudo porque na altura o professor António Gonzalez estava a criar um grupo de teatro de pesquisa no ISPA, o Dispar Teatro, e eu entrei para o Dispar, e eu posso dizer que no meu percurso naquela universidade eu aprendi tanto ou mais nessa atividade extracurricular do que aprendi no curso. E sobretudo aquilo que acabou por ser a minha grande paixão foi os pontos de conexão entre o teatro, o trabalho da criatividade, da espontaneidade e o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. E o mais interessante, acabou depois por ser até a minha área de investigação no mestrado, foi que realmente muitos dos pesquisadores do teatro e do trabalho criativo e do movimento expressivo estavam a dizer exatamente as mesmas coisas que alguns pesquisadores e alguns psicoterapeutas, nomeadamente o Jung, o Reich, o Lowen, e para mim encontrar essas ligações foi extremamente apaixonante. Como é que o feminino entrou na minha vida dentro deste percurso? Bom, eu na minha família, os meus pais mantiveram-se juntos até à morte do meu pai, já eu era adulto. Tenho um irmão e uma irmã mais velhos, com quem eu sinto que não tive exatamente uma relação de irmãos, porque eles são 13 e 15 anos mais velhos que eu, portanto eles já estavam a sair de casa na minha infância. Mas tive a minha avó materna e tive duas tias-avós que morreram com 100 anos de idade, que as três passavam sempre os verões em minha casa. Então o meu contacto com o feminino começou por ser um contacto com três anciãs. E obviamente eu passava os verões em casa e o contacto com estas três mulheres extremamente católicas, extremamente conservadoras, teve um impacto também muito positivo em mim, por sentir-me bastante acolhido por estas anciãs. Agora, o trabalho e a consciência sobre o feminino e sobre o masculino, eu sinto que começou muito mais tarde. Começou, eu diria, primeiramente, neste espaço de pesquisa deste grupo teatral, do Dispar, onde o contacto físico, a intimidade, tanto com homens como mulheres, faz parte da exploração, e isso ajudou-me a quebrar uma série de preconceitos, a ultrapassar uma série de barreiras internas, tanto no contacto com homens como no contacto com mulheres. Mas depois eu diria que o grande salto e o grande abrir de consciência foi nas minhas relações amorosas com mulheres que estavam a fazer o seu próprio percurso e que traziam para a relação a necessidade e a importância de olhar para determinados aspectos da nossa relação, do seu comportamento, do meu comportamento, da nossa interação, a todos os níveis, a nível da sexualidade, a nível do relacionamento em todas as suas dimensões. E isso, para mim, foi também um grande trampolim para o meu próprio trabalho, que foi depois acontecendo, obviamente, na minha formação, no trabalho que eu fiz e continuo a fazer enquanto paciente ou cliente em psicoterapia e em diferentes áreas ligadas à espiritualidade, ligadas ao teatro e ao trabalho criativo. Então, há assim três relações amorosas, três mulheres da minha vida com quem tive relações longas. Esta relação onde estou, atualmente com a Sofia, que também é psicoterapeuta, é uma dessas três relações que realmente tem sido uma escola muito importante para a consciência do feminino e do masculino e da importância de toda essa exploração interna e interpessoal. Eu continuava a ouvir-te agora. Eu vou-vos passando a bola também. Encostava-me e ficava a escutar-te. Ainda antes de ir aqui à questão do feminino, foi também dessa interação e desse relacionamento homem-mulher, masculino-feminino, que te surgiu a ideia de o trabalho com homens? Olha, o trabalho com homens vem um pouco mais tarde.
eu fiz um trabalho extremamente importante para o meu desenvolvimento, com cerca de, talvez devia ter 23 ou 24 anos de idade, comecei a trabalhar com um psicoterapeuta que vocês talvez conheçam, o José Abreu, e com o José estive num grupo terapêutico durante cerca de 7 ou 8 anos, um grupo misto, onde o José faz um trabalho muito interessante a nível individual, a nível emocional, mas também com uma envolvência e uma profundidade espiritual muito, muito, muito profundas. E nesse momento, nesse percurso de 7 anos, houve momentos muito intensos de exploração do masculino, do feminino, de diferentes tópicos, e para mim esse é um momento de referência. E depois, mais tarde, quando eu começo a fazer a minha formação em psicoterapia, eu fiz a minha formação, é uma formação que dura 4 anos, num instituto na Holanda. No ano em que eu entrei, começou a haver, na primeira noite, portanto são 5 módulos, em que cada módulo estamos em formato de retiro durante 5 dias. Portanto, na primeira noite, na noite de sexta-feira, os homens que já estavam no instituto nos anos anteriores, porque havia uma diferença tão grande, uma grande assimetria entre o número de homens e o número de mulheres, os homens sentiram a necessidade de ter um espaço só para eles. Então, quando eu entro para o instituto, há o início deste encontro entre homens. E porque é uma formação de 4 anos, o formato que eles encontraram foi de que são os alunos do 4º ano que lideram, que facilitam essa noite. Portanto, eu durante 3 anos estive a ser facilitado por outros homens, e o interessante foi que nesse período de 4 anos a comunidade foi encontrando um equilíbrio entre homens e mulheres. Quando eu terminei, era praticamente o mesmo número entre homens e mulheres. E no 4º ano eu estive a facilitar, ou a co-facilitar com os restantes homens da minha turma, essas noites, e foi o meu primeiro contacto com o trabalho com o masculino, ou trabalho só com homens, e onde comecei também a facilitar. E depois o convite veio nessa altura até por uma pessoa que vocês conhecem, ele fez a formação convosco, o Bruno Pinheiro, que nós somos muito amigos, de várias vidas até, e entre elas do mundo terapêutico, e ele lançou-me esse desafio a determinado momento da minha vida, e eu disse que não estava pronto, não me sentia preparado para isso ainda. E cerca de 1 ano depois, à medida que fui fazendo o meu trabalho também nesse universo, finalmente senti que era o momento. E de alguma forma surgiu assim de uma maneira muito clara este projeto do Man-Made Self, porque para mim o objetivo era importante que esta proposta tivesse algumas características. Primeiro que tudo, o trabalho é destinado a homens e é destinado a criar um espaço seguro onde os homens possam vir explorar qualquer que seja o tópico que eles queiram explorar. Não está limitado a explorar o masculino. E depois tinha outro elemento que era muito importante para mim, que fosse feito em co-liderança, que eu não estivesse sozinho na facilitação desses grupos, porque também por causa da sociedade patriarcal, e talvez possamos entrar um bocadinho mais nisso, não é? Vivemos numa hierarquia de dominância, onde há uma escala, há uma estrutura piramidal muito clara, não é? E onde estamos habituados a competir pela liderança. Para mim, pareceu-me que podia ser muito curativo, muito reparador, também os homens experienciarem uma co-liderança e uma co-construção. Então eu convidei algumas pessoas do meu instituto, pessoas que estão espalhadas por toda a Europa, e também o Bruno em Portugal, para se juntarem a esse projeto, e assim tem sido a organização desses encontros, desses espaços, que eu costumo chamar espaços sagrados, onde cada homem possa vir trabalhar as questões que para si são importantes ser trabalhadas, onde questões ligadas ao feminino também surgem, como é óbvio, e onde eu acredito que nessa procura e nessa pesquisa interna, intrapessoal, há depois também uma grande ressonância interpessoal, porque nós
partilhamos. Muitas destas feridas são feridas coletivas e transgeracionais. Então sim, tem sido uma viagem enriquecedora. Grata. E que bom teres trazido o nome do Bruno, que também eu sei que trabalha contigo e que nos é uma pessoa muito querida, muito do peito aqui na escola. Nós gostamos Sim. mesmo do Bruno. Sim. E nesta perspectiva, tu que trabalhas com círculos e que trabalhas também no teu trabalho enquanto terapeuta com tantos homens e mulheres, como é que tu vês isto deste trabalho de feminino e porque é que este trabalho é tão importante? Bem, é tão importante para mim, não sei se é tão importante para ti, mas porque é que ele é importante na tua perspectiva? Sim, sem dúvida. Bom, acho que podíamos entrar nessa questão há várias entradas, há vários pontos para aceder a esse território. Se calhar, o que me faz sentido agora é começar talvez desta forma. Eu costumo dizer que nós estamos em contrarrelógio. Chegamos a um ponto do nosso desenvolvimento civilizacional, tecnológico, social, industrial, em que estamos num momento crítico. Podemos discordar um bocadinho sobre quão grave é o momento, mas acho que hoje em dia já é indiscutível que estamos num momento crítico da nossa história enquanto espécie. Chegamos a um ponto onde estamos a colocar a nossa própria sobrevivência em risco. Eu não acredito que a vida na Terra possa acabar, porque a Terra tem um poder regenerador incrível e acredito que com o tempo, e quando falamos na idade da Terra estamos a falar de milhões de anos, não é? Portanto a Terra irá regenerar, mesmo que nós não sobrevivamos, mas apesar de nós não sermos essenciais, digo eu na minha perspectiva, num grande plano universal, não acho que sejamos essenciais. A vida e a evolução sim são essenciais, mas acho que nós ainda temos trabalho a fazer neste plano. Então eu gostava muito que as futuras gerações possam estar num planeta vivo, sustentável, equilibrado. Então acho que uma forma de responder à tua pergunta, Hélia, é dizer isso, é esta urgência de olharmos para a relação que é como um fractal, não é? Eu acho que a relação que nós temos com o planeta é um reflexo da relação que temos connosco próprios, da mesma forma que a guerra na Ucrânia é um reflexo da guerra que nós vivemos connosco próprios, ou que vivemos com os nossos companheiros, ou com as nossas companheiras em casa, ou no nosso trabalho, ou com os nossos filhos. Todas estas dimensões humanas são fractais, são vividas a um nível interno, relacional e a um nível coletivo, a uma escala global. Então eu sinto que a nossa relação com a Terra é um reflexo da relação connosco próprios, porque obviamente isto são dimensões que não são separáveis. Então a importância de trabalhar o feminino, na minha opinião, tem em parte essa qualidade de resgatarmos a sacralidade da vida, não é? Nós perdemos a conexão com esta dimensão sagrada da vida. Eu gosto muito, com certeza que vocês conhecem o trabalho do Joseph Campbell, do mitólogo, não é? E ele, No Poder do Mito, para mim foi muito interessante ler essa análise dele, porque mais uma vez não há respostas, mas há questionamentos e podemos tentar encontrar algumas ligações. E o Joseph Campbell fala um pouco nesta diferença entre uma cultura matriarcal e uma cultura patriarcal, não é? Quando pensamos ainda no início da civilização, no início da humanidade, onde as tribos ou as culturas que eram patriarcais, que eram, no fundo, caçadores, a vida era vivida de uma forma muito dicotómica, não é? Porque o caçador ia à procura de uma presa, eram presas que também eram predadores, portanto a vida era vivida, era experienciada nessa dualidade, não é? Ele vê a presa, atira a lança e se acertar no animal e o matar, ele e a sua tribo sobrevivem. Se ele falhar, ele e a sua tribo morrem. E a relação entre a vida e a morte é muito dicotómica. O animal está vivo ou está morto, ele foi caçado ou não, nós sobrevivemos ou morremos.
Então o Campbell faz esta associação entre, começa nesse momento a existir essa separação entre eu e o outro, e esta dicotomia entre vida e morte. Enquanto que nas sociedades matriarcais, onde nasce a agricultura, a atenção e a relação com a natureza é completamente distinta, não é? Nessas culturas matriarcais, sobretudo as mulheres, mas acredito eu também que os homens influenciados por esse ambiente, estavam atentos a esta realidade essencial do ciclo da vida. Portanto, a morte não é o contrário da vida, a morte é mais um estádio de uma constante transformação e renovação da natureza. Portanto, a relação entre pessoas, a relação entre pessoas e a natureza, a relação entre pessoas e o divino e a espiritualidade tem uma dimensão completamente diferente. E pelo que eu leio, pelo que eu investigo, foi por volta dessa altura que o patriarcado se instala, quando se descobre a agricultura e quando o homem e a mulher deixam de ser caçadores-coletores, deixam de ser nómadas e se enraizam numa terra específica, nasce o conceito de propriedade. Propriedade da terra e propriedade da mulher. Não é? Porque a partir do momento em que eu possuo uma propriedade e o meu vizinho possui a propriedade dele, nasce o conceito de posse, nasce o conceito de propriedade, nasce o conceito de estrangeiro e nasce o conceito de linhagem. Portanto, era muito importante para o homem garantir que a sua propriedade, que a sua riqueza era transmitida para a sua herança legítima. Não é? Portanto, a partir daquele momento, tanto a terra como a mulher passam a ser sua propriedade para garantir que, que os seus filhos, a sua descendência, eram seus e não do vizinho. Então, quando falamos do patriarcado, eu tive esta semana a fazer um trabalho, a preparação de um workshop para homens com um homem israelita chamado Gil Alon. Ele é mestre zen, estuda todas as religiões, então tivemos a discutir muito estes temas todos ao longo desta semana, a preparar um workshop para trabalhar o sagrado, a sexualidade sagrada no masculino. E falámos muito sobre isso, não é? Como nas palavras dele, every religion has business in the bedroom. Todas as religiões intermetem-se no quarto, não é? Tem algo a dizer sobre a mulher, sobre a sexualidade, mas a opressão da mulher é muito mais antiga do que qualquer religião, e falando das grandes religiões, não é? Todas elas oprimem a mulher, todas elas oprimem a sexualidade, mas a opressão da mulher, a opressão do feminino é muito mais antiga do que isso, não é? Na minha opinião, e que não é minha, do que eu vou lendo e que ressoa em mim, vem desse tempo primordial em que realmente nos instalamos, começamos a criar essa noção de meu e de estrangeiro. Então, já é muito antiga, ou muito antigo este distanciamento da natureza, do divino enquanto parte integrante de nós e de uma relação harmoniosa entre homens e mulheres. Portanto, foi uma grande resposta, mas talvez é uma das maneiras ou é uma das perspectivas pela qual eu considero tão importante esse resgate, esse empoderamento do feminino, tanto na mulher como no homem. Sim, para mim foi uma grande resposta, porque é muito também a nossa linguagem, é esse lugar da relação com a terra, não é? E tu falaste muitas coisas que a mim me tocam e que nós falamos, e há aqui um lugar que para mim no trabalho do feminino que é fundamental, que tem a ver com essa regeneração da relação com a terra, mas sobretudo também a regeneração da própria humanidade como membros participantes do planeta e não proprietários do planeta, não é? Porque é isso que tem exatamente essa separação, não é? Da propriedade da mulher, mas da propriedade de tudo, da terra, dos animais, dos alimentos, em que nos esquecemos que também somos animais, em que nos esquecemos que também fazemos parte e que somos membros participantes. A terra tem algo a dizer sobre nós e não o contrário.
E de alguma forma a mim toca muito, não é? Para mim o feminino tem a ver com esse lugar de regressar a este lugar cíclico, não é? E recordar-me deste lugar cíclico e recordar-me que nós viemos em último. Temos muito aqui que honrar a terra e tudo aquilo que ela nos traz enquanto aquilo que nos providencia, não é? Enquanto mãe. Sem dúvida, e há este elemento tão engraçado ou interessante que pois isso tem repercussões, tem réplicas a todos os níveis, as consequências disso são infinitas. Até a nossa linguagem é construída com base nessa perspectiva da existência, não é? A nossa linguagem tem sujeito e objeto, não é? É muito difícil eu expressar-me sem trazer uma noção de separação. Não é? E eu costumo dizer que para mim é muito importante podermos refletir, discutir, argumentar e contra-argumentar o que é o masculino, o que é o feminino. Acho que essa discussão é importante e ao mesmo tempo é arriscada, não é? Porque uma das características do masculino, uma das características da cultura patriarcal, que é diferente do masculino, tem também essa essência que tu estás a nomear, Eli, não é? Que é esta ideia de separação. Não é? E dessa separação depois ainda há até uma ideia de dominância e de posse. Mas primeiro que tudo há uma separação. Eu estou separado da natureza, eu estou separado dos outros animais, eu estou separado dos outros seres humanos. E essa ideia é completamente ilusória. Nem sequer... Eu costumo dizer que vivemos numa época muito interessante porque a própria ciência está finalmente a apanhar a espiritualidade, não é? E muitas tradições místicas falam-nos nisso, não é? Nesta ilusão de separação e nesta interdependência. E a ciência hoje em dia sabemos disso, não é? A todos os níveis, a um nível celular, a um nível fisiológico, a um nível do sistema nervoso, a um nível elementar, nós somos feitos de pó estelar, não é? As partículas elementares que nos constituem. Uma vez conheci uma pessoa que dizia: quem é que me diz que as partículas elementares que compõem esta minha mão não vieram daquele lado do universo e as partículas que vieram desta mão vieram daquele lado completamente oposto do universo, não é? E viajaram milhões de anos de luz para chegar agora aqui e compõem isto que eu chamo de mim, de eu, de Nuno. Então, toda a nossa cultura, a nossa linguagem está baseada nessa ideia de separação. E eu sinto que, por um lado, isso é importante, mais uma vez, esta ideia de individualidade também é importante, porque ela permite-nos viver a espiritualidade, permite-nos explorar esta dimensão física, terrestre, porque nós temos uma sensação de eu, uma sensação de eu existo. Agora, aquilo que nós podemos explorar é o que é que significa eu. Quando eu digo eu existo, o que é que eu realmente estou a dizer? E nós vivemos numa cultura onde o eu é este corpo, esta identidade que tentamos cristalizar e que acaba por ter repercussões muito sérias na forma como, mais uma vez, como tu disseste, como nos relacionamos uns com os outros, como nos relacionamos com os animais, com a terra, quando na realidade, mais do que interdependentes, nós somos um único organismo. E essa realização é muito importante, e é por isso que só para concluir isto, é por isso que eu acho que é muito importante termos estas reflexões e depois ao mesmo tempo não deixa de ser uma característica da nossa mente racional, lógica, discutir, analisar, compartimentalizar, não é? O masculino e o feminino e as diferenças, mas na realidade depois eu acho que é tão importante nós irmos para a prática, irmos para o movimento, irmos para a exploração, porque é nessa vivência que realmente, não é, eu costumo dizer que a nossa existência não é para ser definida, é para ser vivida, é para ser experienciada. Há uma citação que eu gosto muito, que é qualquer coisa como, espero não estar a dizer mal, o mistério da vida não é um problema para ser resolvido, mas uma experiência para ser vivida. E isso faz-me todo o sentido, porque ela tem que ser encarnada, ela tem que ser relacional para realmente podermos encontrar as respostas.
Estou assim caladinha para ver se alguma de vocês quer dizer alguma coisa, para que o meu compasso de espera. Não. Eu estava aqui a tentar não tossir. Hoje estou aqui com a minha tosse muito ativada. Mas estava a ouvir-te, Nuno, e estava a pensar, nem é uma questão, não é? Mas estava aqui a refletir um bocadinho, que hoje em dia no domínio da ecopsicologia fala-se também tanto de recuperar muito daquilo que as tradições indígenas sempre souberam e sempre fizeram, esta relação tão estreita com a terra e com a vivência prática na terra, de uma forma muito mais, como a Hélia também dizia, não é? Nós pertencemos, somos parte deste organismo, não estamos separados, não somos algo que chegou aqui e que vai dominar tudo o resto, que tem sido o nosso paradigma até agora. Não é? Se calhar também terá que passar um bocadinho por aí, não é? Resgatar um pouco esta sabedoria ancestral que ficou aniquilada com esta ideia de que a mente racional é superior a tudo o resto. Yeah. Sem dúvida, e eu sinto que tem havido no mundo ocidental um movimento importantíssimo das mulheres em fazerem esse trabalho, não é? Fazerem esse resgate, e eu vejo isso no meu próprio exemplo e vejo isso no projeto Man-Made Self, o quão importante é o papel das mulheres para também alertar os homens para a necessidade desse trabalho, não é? Como eu vos disse, eu tive 3 relações onde foi muito importante para eu tomar consciência da importância de todas essas dimensões. E isso acontece frequentemente também nos meus trabalhos. Eu também por vezes organizo webinars, porque acho que é importante estas discussões e muitas vezes estão mais mulheres presentes do que homens. E eu acho isso ótimo, porque confio que as mulheres poderão ser depois inspiradas a ir desafiar, a ir confrontar, a ir estimular os seus companheiros, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos a esse trabalho. E acho que, sem dúvida alguma, neste momento são as mulheres que carregam essa tocha e que estão a liderar o caminho, né? E como eu disse há pouco, estamos em contrarrelógio. Esta tem que ser uma mudança individual, mas tem que ser extremamente contagiosa, porque isto tem que alastrar rapidamente, porque nós não temos décadas para fazer essa mudança, não é? Na melhor das perspectivas temos 10, 15 anos, há quem diga que já é demasiado tarde. Então é tão importante esse trabalho e sem dúvida eu acho que essa combinação é importante, Patrícia, de reconectarmos, resgatarmos sabedorias ancestrais, tradições místicas, espirituais e também práticas de agricultura, de conhecimento, de contacto com a natureza, não é? E há muitas mulheres e homens a fazerem um trabalho muito interessante a esse nível, não só xamânico, mas a outros níveis também. E ao mesmo tempo, eu também costumo dizer que, porque não podemos definir, não é, o que é o masculino, o que é o feminino, é uma força primordial, é uma força arquetípica que está em constante transformação. Os desafios atuais são muito diferentes dos desafios de há 1000 anos atrás ou de há 2000 anos atrás. Portanto, na minha opinião, tem que haver esse trabalho de resgate e de reconexão e, ao mesmo tempo, nós temos que ser muito criativos, muito inovadores para percebermos o que é que os desafios de hoje exigem de nós. Sem dúvida. Porque o desafio é completamente diferente, a civilização, a sociedade são completamente diferentes, os desafios tecnológicos são completamente diferentes, não é? Há 1000 anos atrás era impossível uma criança não saber de onde é que vinha a sua comida. Claro. Hoje em dia é quase impossível uma criança da cidade saber de onde é que vem o bife, não é? E de repente temos tantas crianças a dizerem aos pais: eu sou vegetariano. Uhum. Porquê? Porque tu nunca me explicaste que aquele cão gigante que tu chamas vaca é o prato que eu como ao jantar, é a comida que eu como ao jantar, não é? Há essa sensibilidade que nós adultos vamos perdendo, não é? Portanto, eu costumo dizer que sim, nós adultos
temos muito a ensinar às crianças, mas ao mesmo tempo temos que ter a humildade para deixarmos que as crianças nos recordem aquilo que nós fomos esquecendo, né? E então nós estamos a viver desafios muito próprios e nesse aspecto acho que um trabalho apenas de resgate já não é suficiente. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Um resgate e ao mesmo tempo essa criatividade faz-me lembrar uma coisa que o Campbell também dizia, não é? Nós temos que nos tornar os ancestrais das culturas futuras, os arquétipos das culturas futuras. E isso é um desafio muito, muito grande. Yeah. Yeah. Sim, eu acho que é esse o desafio. Não é? E depois podemos entrar um bocadinho na discussão de como fazer isso. Mais uma vez, acho que não há soluções fáceis nem rápidas, mas acho que é esse o questionamento. E nesse aspecto, acho que nós, terapeutas, temos um papel essencial. Não é? Eu não estou a falar apenas de psicoterapeutas, pessoas ligadas à psicologia, estou a falar de terapeutas num sentido muito mais lato. Temos um papel fundamental porque, nesse aspecto, acho que somos agentes de transformação. Somos agentes de transformação que podemos ajudar na aceleração dessa mudança que é necessária. Sem dúvida. Este lugar ressoa-me imenso, este lugar de trabalhar feminino, masculino, na espiritualidade como lugares práticos da vida. Não é? Fundamental o trabalho mental, o trabalho ritual, o trabalho não é? de trazer novamente essa energia que nos reconecta e nos desperta, mas a prática é em casa. É em casa, é no trabalho, é com os amigos, é na água que eu abro quando estou a lavar a louça. Este é o lugar da espiritualidade. Até porque a nossa mente adora isto que nós estamos a fazer. Eu adoro, não é? Adoro falar sobre estes temas e se calhar sozinha também o faço, não é? E analiso e penso e descobertas fantásticas e que giro. Mas aquilo que não vem à prática não muda. Não muda, e nesse sentido, e quando digo feminino, porque isto é uma conversa de feminino, não estou a retirar o masculino, mas nesse sentido eu acho que há um lugar, o facto das mulheres serem tão cíclicas, e os homens também são, mas de outra forma, não é? O facto das mulheres serem tão cíclicas, acho que trazem no corpo muito esse lugar da prática. É? E é muito rápido quando uma mulher começa a trabalhar estas áreas, não querer que elas fiquem restritas a um grupinho com quem se tem umas conversas giras e que queira. Concordas com isto? Totalmente, e acho que estás a dizer diferentes coisas que para mim são muito importantes e interessantes, não é? A questão dos ciclos é muito interessante. Nós, homens, obviamente também temos ciclos, mas os nossos ciclos são muito mais estendidos no tempo, não é? Vocês têm ciclos de 28 dias e tudo isso traz mudanças, transformações muito mais impactantes no dia a dia, não é? E eu costumo dizer, para mim, uma conclusão importante a determinado momento foi: ok, então como é que eu posso tentar conectar com os meus próprios ciclos? E isso parece-me interessante enquanto pesquisa, mais uma vez na prática, mas porque não conectar-me com os ciclos da minha companheira, não é? Porque muda também a forma como ela está com ela própria, dependendo do ciclo, vai impactar a nossa relação, vai impactar o ambiente aqui em casa. Portanto, eu posso estar também sintonizado com o ciclo dela e perceber qual é que é o estádio em que ela está no ciclo e saber que necessidades é que existem, que impacto é que isso tem na nossa relação, em termos de energia, em termos de disponibilidade. Portanto, eu mesmo que não tenha consciência dos meus ciclos, eu posso não estar desligado dessa noção de ciclo, não é? Então, isso para mim é um aspecto importante. E depois tem para mim também esta questão, que acho que também estavas a tocar, Hélia, que é
pelo menos na minha experiência e no que eu vou acompanhando também nas pessoas com quem eu trabalho, nos meus clientes e clientes, é que a partir do momento em que há uma determinada tomada de consciência, não é? Aquilo não pode ficar só dirigido quando nos encontramos num círculo de mulheres ou num círculo de homens, não é? Há uma urgência de, ok, isto já não acontece mais. Que estamos a falar de sexualidade ou divisão das tarefas em casa ou na relação com o trabalho, ou, que é, ok, há aqui um desequilíbrio e eu já não admito que isto seja assim. Isto acabou. Eu sinto que isso é uma qualidade também muito do feminino, que é esse empoderamento de eu estava a desrespeitar-me, havia limites meus que eu não estava a saber impor e agora tomei consciência deles e eu não tenho como voltar atrás. Porque é uma questão mesmo de respeito próprio. E nesse aspecto há uma confrontação muito saudável com o homem, não é? Com os companheiros, ou com as companheiras. Estamos a falar aqui nesta dimensão mais heterossexual, mas não está limitada a isso, obviamente, não é? Mas com o nosso companheiro ou com a nossa companheira de, ok, isto aconteceu, não há volta atrás. Ou vens comigo, ou fazes essa viagem comigo, ou estamos em crise, estamos num momento crítico. E depois outro elemento que estás também a trazer é a este velho ditado, a esta velha história zen, se não me engano, que é o aluno atinge a iluminação, chega ao pé do mestre e diz, mestre, iluminei-me e agora o que é que eu faço? E ele disse, vai jantar com a tua família, não é? Vai jantar a casa, porque lá está, nós podemos fazer todos os retiros e todas as formações e ler todos os livros e é muito fácil nós aí estarmos na melhor, o que eu costumo chamar a melhor versão de nós mesmos. Mas depois vamos para o nosso dia-a-dia, para as nossas relações íntimas, e é natural, e eu digo isto sem julgamento, acho que é importante falarmos também do sítio de onde isso vem, não é, pode haver podemos estar na nossa máscara, não é? Quando estamos nesses lugares de espiritualidade, nesses retiros, nesses trabalhos, também há muita máscara, não é? Há muito spiritual bypassing, como se diz em inglês, mas eu acho que é muito mais do que isso, é nas nossas relações íntimas onde os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas necessidades de proteção e logo os nossos padrões mais facilmente são ativados, porque é onde nós estamos mais vulneráveis. Então é muito frequente nas nossas relações íntimas nós vermos sucessivamente saltar à superfície a pior versão de nós mesmos, não é? A parte mais imatura de nós mesmos, que pode ser extremamente agressiva, ou extremamente possessiva, ou extremamente ser uma enorme vítima, mas isso é apenas algo que se mostra à superfície. O que está na sua profundidade é uma enorme dor emocional que naquele momento nós sentimos, eu tenho que fazer isto, é inconsciente, não é? Mas há este mecanismo, mas é uma estratégia de sobrevivência. Portanto, é realmente no nosso dia-a-dia, nas nossas relações, onde esse trabalho tem que acontecer. E é esse o maior desafio que eu sinto. Não é? Eu próprio, não é? Eu e a Sofia somos terapeutas, trabalhamos juntos com casais, trabalhamos juntos com grupos, fazemos terapia de casal. Quando não estamos a trabalhar, estamos a falar dos nossos clientes, a fazer intervisão, não é? Ou estamos a processar a nossa relação. Nós estamos muitas vezes 24/7, às vezes é até demasiado, não é? Mas porque é isso, porque muitas vezes estamos a tocar um no outro em pontos extremamente vulneráveis e damos por nós num ápice, numa reação extremamente protetora, extremamente antiga, onde estamos na pior versão de nós próprios. Então, quando há crianças à mistura, com todo o cansaço, exaustão e pressão, é tão natural isso acontecer, não é? Então, cada vez mais eu tomo consciência que é realmente nas nossas relações íntimas, e não estou a falar só, não precisamos estar numa relação amorosa, num casamento ou numa relação longa, porque há relações íntimas de diferentes formas,
mas é nas nossas relações íntimas onde realmente se pode processar uma transformação. A terapia, ou qualquer que seja o espaço onde nós trabalhamos as nossas feridas, são uma espécie de laboratórios que depois têm que ser trazidos para a vida real. É realmente na vida real, nas relações, onde essa cura, na minha opinião, pode acontecer. Sem dúvida. E onde pode haver mudanças de percepção daquilo que na verdade é o amor, não é? Porque é fácil sermos amados quando estamos nesse lugar profundamente inspirador e a dizer coisas muito bonitas, mas o amor acontece quando aqueles que nos veem sem maquilhagem ficam, não é? E tentam outra vez e estão lá e muitas vezes temos esta tendência de pensar, não, mas ali todos me amavam tanto e aqui tenho tantas discussões, mas essas discussões são o amor, são aqueles que não desistem, não é? Mesmo com os nossos lados ogres. E isto é importante. Sem dúvida. E sabes que culturalmente há muitas diferenças. Esta questão do amor e de estar numa relação amorosa, por exemplo, nós em Portugal ainda temos uma cultura muito patriarcal, monogâmica, não é? De um compromisso cada vez menos, não é? Os números de divórcio têm aumentado também exponencialmente em Portugal, mas há muito esta ideia de monogamia, não é? Há um companheiro, há um parceiro ou uma parceira. Em Berlim é a meca do poliamor. Eu não sei se vocês têm noção disto, mas há uma cultura de relações abertas, não é? E isso é vivido de todas as formas possíveis e imaginárias, não é? E muitas vezes parte à superfície de um lugar de enorme maturidade, não há possessão, não há apego, o ciúme tem que ser trabalhado e processado. Então, claro que sim, eu posso ter uma relação, estar comprometido, mas posso ter outras parceiras sexuais e não é a minha filosofia, não é o meu compromisso, né? Eu estou numa relação monogâmica, mas aquilo que eu sinto com muitas das pessoas com quem eu trabalho aqui é que muitas vezes isso vem de um lugar de evitamento de ir mais fundo. Não estou a dizer que vem sempre. Certo. Mas muitas vezes vem de um lugar onde há um evitamento realmente de ficar quando estamos nessa versão mais feia de nós próprios. Porque eu acredito, não tenho dúvidas, que a um determinado nível da dimensão humana, mais animal, mais carnal, eu acredito que nós sejamos animais poligâmicos, não é? É perfeitamente natural nós sentirmos atraídos por diferentes pessoas, atração sexual, atração física, atração romântica, intelectual. Portanto, o facto de nós decidirmos estar em relações monogâmicas pode vir de um lugar de enorme pressão e condicionamento religioso, cultural, e em alguns casos eu acho que vem, não é? Aqui na Alemanha ou em Berlim há uma mentalidade diferente e isso resulta nesta poligamia, mas acho que pode vir de um outro lugar também, pode não ser uma pressão, um condicionamento, mas pode ser uma decisão muito pessoal de querer ficar, de querer explorar e de querer aceitar realmente que o amor numa relação de longa duração exige muito trabalho, exige muita dor, exige muito sacrifício e que é uma viagem de uma transformação constante. Não? Então ficar numa relação cada vez mais, não é? Porque em Portugal não há tanto esta cultura das relações abertas, mas eu li há pouco tempo, até foi num post da Ordem dos Psicólogos, foi cerca de 90 e tal % dos casamentos há não sei quantos anos resultaram em divórcios. Se calhar vocês têm essa experiência, não é? De haver crianças na vossa família que todos os colegas, ou quase todos os colegas, têm pais separados na turma, não é? Isso acontece. Vamos ouvindo cada vez mais isso, não é? Portanto, também nesta nova cultura onde separar, por um lado é muito bom, não é? Mulheres tinham que ficar no casamento porque sim, não se podiam separar, mas eu sinto que começamos daqui também no extremo oposto, onde
e não é culpa dos casais, atenção, não há espaços comunitários, espaços terapêuticos, onde o casal possa ser acolhido e possa trabalhar as suas questões, não é? Não há essa cultura, obviamente que há terapeutas a fazer terapia de casal, mas não há essa cultura de ir procurar ajuda. E eu vejo muito isso, só dizer mais uma coisa, há muitos casais que vêm trabalhar comigo, tiveram filhos há 1 ou 2 anos. Portanto, é um período crítico no relacionamento, porque há uma exaustão enorme, a mãe está num processo de recuperação que pode ser hiper lento, hipersensível, hiper vulnerável. O pai pode não estar minimamente sintonizado e sensibilizado para toda essa vulnerabilidade que está instalada, está preso a paradigmas antigos de eu tenho que trazer dinheiro para casa e todo esse blá 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 que todos nós sabemos, não é? Portanto, é mesmo um período crítico. E eu vejo isso tanto muito na minha prática clínica como também em casais amigos, não é? Que se separam nesse momento porque realmente não há uma estrutura social capaz de acolher todas essas vulnerabilidades e essas vivências que são tão comuns nos casais nesse período. Sim, sem dúvida. Falaste do lugar aqui que é interessante, não é? Destes 2 lugares, por exemplo, nessa situação, não é? Em que a mãe está nesse processo de recuperação e o pai está sintonizado com tenho que trazer dinheiro para casa, não é? Que de alguma forma também é uma grande pressão cultural e social e que não dá grande espaço de pensamento. E isto leva-me aqui a este lugar que também já falaste há pouco de patriarcado, não é? Patriarcado não são os homens, patriarcado não é masculino, patriarcado é um sistema, mas que muitas vezes, não é, olha-se para patriarcado, e estou a falar em ordem geral, não é assim que as pessoas individualmente pensam, pelo menos a maioria delas, mas de modo geral leva-se muito para o patriarcado é masculino, não é? São quase como o que tipicamente masculino é mau. E este lugar, para mim, é patriarcado. O que é que tu sentes, não é? No feminino nós sabemos isso bem, estamos fartas de explorar, mas o que é que tu sentes que os homens propriamente, ou seja, quais são as feridas, quais são as falhas que para ti, nos teus círculos de homens, sentes mais ativadas com o patriarcado? É uma ótima pergunta. Essa distinção entre patriarcado e masculino é fundamental, mas depois não deixa de ser também fundamental admitirmos e sabermos que o patriarcado é um sistema construído por homens, não é? Mas não deixa de ser um sistema que beneficia alguns homens, não é? Eu costumo dizer que ambos, homens e mulheres, são vítimas do sistema patriarcal. Vítimas completamente diferentes, sem dúvida alguma, mas ambos são vítimas. E a própria masculinidade tóxica, eu costumo dizer que não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma hiper forte que tem que ser enfrentado e trabalhado, sem dúvida alguma, mas é um sintoma de uma doença que tem outros sintomas, como os níveis de depressão na nossa sociedade, a ansiedade, o burnout, o suicídio, o consumo de substâncias, todo o tipo de dependências, quer seja a comida, ao sexo, às compras, tudo isso para mim são sintomas deste sistema patriarcal, não é? Que tem esta hierarquia de dominância, onde os valores são de competição, os valores são de consumismo, de materialismo, e onde a definição de sucesso tem a ver com uma determinada abundância financeira e material, não é? E respondendo à tua pergunta, aquilo que eu sinto que surge muito nos círculos, para além de ser muito variado, obviamente, eu sinto alguns lugares comuns. Primeiro que tudo, há a relação com a agressividade nos homens e, na minha opinião, apesar de haver pontos de conexão, há ao mesmo tempo uma diferença muito clara entre agressividade, raiva e violência. Obviamente que há comportamentos em que os 3 estão presentes, mas a violência é uma coisa, a raiva enquanto emoção é outra coisa
e a agressividade é outra coisa completamente diferente, não é? Então a relação que os homens têm com a agressividade, tanto de se sentirem muito confortáveis com a sua agressividade, em que depois partem para a violência, não é? É um lado do espectro, mas depois tens o outro lado do espectro, onde há homens que se sentem extremamente inseguros quando estão em espaços onde existe agressividade. Então, para mim, a relação com a agressividade é um elemento muito importante. Depois, para mim, outro aspecto fundamental, e esse trabalho acontece tanto nos grupos como com clientes individuais que trabalham comigo, homens, a relação com a sexualidade. E aí, mais uma vez, a distorção da sexualidade no sentido da posse, da violência, da dominação da mulher, mas também depois o oposto, não é? Uma educação sexual que vem da pornografia, não vem da escola, não vem da família, em que os adolescentes estão a ser educados, aquilo que é a sexualidade é a pornografia, não é? E isso depois tem consequências também, um grande julgamento, não é? Desde a sua performance sexual ao tamanho do seu pênis, toda uma imagem daquilo que é um homem sexualmente potente, não é? Tudo isso depois tem uma distorção muito forte na sua autoimagem, que depois vai também implicar a forma como está na relação sexual, como está na relação com a mulher. Então a sexualidade é para mim outro tema que me parece fundamental. E depois um terceiro é este permitirmos tocarmos a nossa vulnerabilidade, a nossa dor, num primeiro momento, e depois confiarmos que podemos ser acolhidos nessa vulnerabilidade e nessa dor por outros homens e pelas mulheres da nossa vida, pela sociedade em geral. Esse aspecto para mim também é muito importante, não é? Esse caminho de reconexão com o coração, mas depois que não seja vivido, que não seja habitado na sua solitude, não é? Que possa haver a confiança que pode haver esta abertura também para o outro, para a outra pessoa e essa vulnerabilização em conjunto. Então eu diria que esses assim são três grandes temas que vão surgindo. Super, já entendi. Aquele olhar. Eu estava aqui, tenho estado aqui mais caladinha, também estou aqui com umas questões com a internet e de vez em quando falha-me e não sei se me conseguem ouvir bem ou não. Sim. Também estou a desfrutar muitíssimo da conversa, confesso, e estava-me mesmo a apetecer desfrutar um bocadinho, mas tens falado de coisas, tu e a Elia e a Patrícia também, muitíssimo interessantes, que me vieram a recordar também outras coisas que são coisas que nós também trabalhamos dentro da área do feminino, essa questão de termos-nos deslocado da natureza e do cultuar o sagrado dentro da natureza e termos trazido as construções e tudo que isso veio trazendo enquanto separação, não é? Separação do meio físico, do ambiente e do estar lá. E agora estávamos a falar naquilo que também temos vindo a falar nas outras ED Talks, que é esta coisa da escassez do feminino, não é? De onde é que existe esta escassez do feminino, e estavas a falar nisso e estava a sentir o que é que tu trabalhas com homens e o que é que tu sentes que o feminino pode trazer a esses homens? O que é que tu sentes que este maior contacto com esta parte do feminino pode trazer? Uhum. Sim, obrigado, Margarida. Bom, na sua essência, diferentes elementos, obviamente, não é? Mas quando eu há pouco me referi a esta natureza cíclica da vida, esta relação de cooperação e de interdependência, esta noção de nas relações que estabelecemos podemos estar vulneráveis, podemos estar abertos, que podemos
que nos podemos permitir parar. Nós somos uma sociedade que não sabe parar. Não é? E o que é que acontece em determinados momentos do ciclo menstrual? O vosso corpo, a vossa energia, pelo que me é dito, vos diz, para. Esse podermos respeitar o lugar em que nós estamos, qualquer que ele seja, quer seja um ciclo menstrual, quer seja um estado emocional, quer seja um momento da nossa vida, quer seja a perda de um familiar, nós podermos permitir parar, sentir e ficar com o que está a acontecer, parece-me tão, tão, tão importante. Não é? Algumas culturas, algumas tradições. Eu, numa viagem que fiz pela América do Sul, estive em algumas comunidades onde, quando as mulheres estavam a menstruar, saíam do lugar da comunidade, iam para uma casa isolada e não faziam mais do que estar, criar, pintar, estar com o que queriam fazer. Não é? E era a função dos homens, nesses dias, trazer-lhes comida e tudo mais que elas pudessem necessitar para elas poderem viver esse seu momento do seu ciclo. Então, para mim, acho que poderia dizer diferentes coisas, mas o que me vem neste momento na tua pergunta é realmente esta qualidade de saber escutar aquilo que nós necessitamos neste momento e dentro dessas necessidades permitir-nos parar, porque nós não sabemos parar. Eu faço muito trabalho com empresas também, trabalho estes temas com equipas, com líderes de empresas e obviamente, como devem imaginar, nesse contexto, parar é morrer, não é? Isto eu ouço várias vezes. Eu faço exercícios que não são de meditação, eu não costumo fazer meditação nessas formações, costumo fazer exercícios de movimento onde o grupo tem que intuitivamente parar e ficar parado. E não conseguem. Porque parar é morrer. E isso não é apenas sintomático nesses contextos, é de todos nós. Eu adoro o que faço, eu amo o meu trabalho, não é trabalho, sou extremamente grato por poder viver disto e dou por mim em momentos em que estou a fazer muito mais do que eu posso fazer. Não é? Portanto, vou muito para além dos meus limites muitas vezes. E ainda bem que é fazer aquilo que eu adoro, mas estou nesse momento, completamente desconectado das minhas necessidades. Então, aprendermos a parar é tão importante. Não é? Por exemplo, nós agora, mais recentemente, procuramos agendar os nossos fins de semana do Heal, da nossa formação, em fins de semana onde a Sofia não está à beira de começar a menstruar, porque a energia dela ela quer recolher, não está num lugar de facilitar, de liderar um grupo. Não é? Portanto, tantas vezes ela dá por ela a ir para além dos seus limites. E isso é também um processo de aprendizagem para ela e para nós, e ainda bem que assim é, porque convida-nos a essa escuta interna. Não é? E termos essa escuta profunda é tão importante, e talvez essa seja outra maneira de responder à tua pergunta, sim, este centro mental, lógico, racional é tão rico, é tão poderoso, trouxe-nos tanta coisa, mas temos outros centros, nomeadamente este emocional, nomeadamente este visceral, onde há tanta sabedoria, e é uma sabedoria milenar, uma sabedoria universal, que não está limitada pelos conceitos de tempo e de espaço e de propriedade, que este centro está limitado. Não é? Então, podemos beber também disso, não é cortar a cabeça e pôr este centro de parte, não é. Nesse alinhamento, podemos também beber dessas outras fontes de sabedoria, onde existe tanta, tanta, tanta riqueza. É
é uma prática, não é? É tão difícil recordarmos de reconectar com esse lugar, é tão difícil recordarmos que descansar e parar é essencial. Não só para a sobrevivência, mas também pelos espaços vazios que trazem nova criatividade e noutros lugares. E tu estavas a fazer isso e eu estava a ver praticamente todas as cabeças assim. A minha, inclusive, é nesse sentido, absolutamente, não é? E esta mudança tão urgente que tu falas, não é? É muito urgente e tem de ser feita desde um lugar de ilusoriamente perder coisas, não é? Porque exatamente esta sociedade ocidental, este lugar patriarcal, dá-te status dizeres isso. Dá-te status dizeres que estás exausto e que é por trabalho e que tens imenso trabalho e que não descansas há não sei quantos dias. E é aquele lugar do, ele está exausto por uma boa causa, não é? Por uma coisa boa, porque se disseres que estás exausto de apanhar sol e porque tiveste demasiado tempo, há uma boquinha logo, há aquele lugar do, esta pessoa não está propriamente sintonizada, e eu acho que muitas das coisas que nós estivemos a falar hoje têm a ver com este aceitar perder esta falsa sintonização, não é? Aceitar dar a cara para fazer diferente. Porque muitas vezes é mesmo isso, é mesmo dar a cara para fazer diferente. Toda a gente está ansiosa por fazer diferente, mas não há ninguém a começar, não é? Sem dúvida. E é difícil, é difícil. Eu reconheço-me completamente nas tuas palavras, sinto isso diariamente, semanalmente, e é difícil parar o comboio. É difícil dizer, ok, porque a mente diz logo, então isto, e aquilo vai cair, e o outro. E efetivamente, falaste também de burnouts, não é por isso que eles. Não é por acaso que eles estão aí, não é? Porque é a desculpa para pararmos. É o flagelo da nossa sociedade, não é? A depressão, a ansiedade, o burnout são o grande flagelo do século XXI na sociedade ocidental. Não é? E eu não me recordo agora do nome dele, mas ele está muito em voga, sobretudo agora no período de pandemia, um professor ligado à pedagogia português com um grande bigode, que tem falado muito sobre as crianças e a educação. Eu não me lembro do nome dele agora, mas com certeza que há aqui alguém que se lembrará do nome dele, em que ele tem dito muito, as crianças têm que se aborrecer. Não é? Também os níveis de hiperatividade aumentaram exponencialmente nos Carlos Neto, exatamente, obrigado Margarida. Os níveis de hiperatividade nas crianças aumentaram exponencialmente nos últimos 40 anos, não é? As crianças, a hiperatividade não deixa de ser um reflexo da hiperatividade da sociedade, não é? Desse não saber parar da sociedade. Portanto, as crianças estão simplesmente a espelhar aquilo que elas estão a experienciar nas suas famílias, nas suas escolas, não é? E o Carlos Neto fala nisso, a criança tem que se aborrecer, porque a criatividade só acontece quando estamos aborrecidos. E o Agostinho da Silva, o grande Agostinho da Silva, dizia uma coisa muito interessante, ele era a favor, e isto é tudo muito questionável, não é? Sobretudo agora na pandemia, quando se fala neste rendimento universal mínimo, não é? É muito discutível, mas o Agostinho da Silva era um grande apologista do avanço tecnológico, dos robôs e da mecanização do trabalho e do rendimento universal, porque ele dizia, é um enorme erro nós acharmos que o ser humano, e aí eu discordo dele, eu acho que o ser humano na nossa sociedade corre esse risco de apatia, de preguiça, mas concordo com ele, eu acho que ele está a referir ao ser humano na sua essência, não é? Porque ele dizia, nunca na vida o ser humano, quando o trabalho for feito por máquinas e o ser humano não tiver que trabalhar, o ser humano não se vai tornar um ser preguiçoso, uma lesma. Não, pelo contrário, quando nós tivermos tempo e espaço, toda a nossa curiosidade, todo o nosso interesse vão florescer e nós vamos à mesma querer ser engenheiros, há quem queira ser arquiteto, há quem queira ser pianista ou compositor de música. Vai haver interesses para todos os feitios e todas as formas, porque é a nossa natureza sermos criativos, não é? Portanto, esse parar é fundamental. Eu costumo dizer, de onde é que veio a teoria da gravidade do Newton? Foi quando ele estava a dormir uma cesta debaixo da árvore, não é? Ele apanha com uma maçã na cabeça, porque ele estava a repousar, não é? E então isso para mim parece-me tão importante, nós permitirmos parar
porque tanta coisa começa a acontecer quando nós nos permitimos parar. Eu tenho tido também a oportunidade de conhecer algumas pessoas, aqui na Alemanha também não acontece só poliamor, ok? Há outras coisas a acontecer aqui. Uma delas é pessoas dentro de uma filosofia ou uma pedagogia do no schooling. Não é? Há muitas pessoas a fazer homeschooling, mas há muitas pessoas que não põem as crianças na escola. Não tanto na Alemanha, pessoas alemãs que têm que ser, algumas até estão em Portugal, porque na Alemanha é obrigatório. E em alguns países a legislação é um bocadinho diferente. Em Portugal acho que isso é discutível, não tenho bem a certeza, mas independentemente disso, eu conheci recentemente uma mulher alemã com 4 filhos, não pôs nenhum filho na escola, tem uma filha com 7 anos que ainda não sabe bem ler e escrever, mas tem uma filha com 3 anos que já sabe ler e escrever, sem nunca ter ido à escola, só com os adultos e com os irmãos e com os amigos mais velhos. A nossa, e a filosofia do no schooling parte muito disso. A criança é extremamente criativa e interessada por natureza. Ela vai aprender aquilo que ela quiser aprender ao ritmo que ela tiver que aprender. E se nós realmente confiarmos, e podemos dizer que isto é extremamente extremista, não é? Eu não acho que faria isso, ou não temos o plano de fazer isso, mas os resultados estão aí. Eu já conheci algumas crianças e os resultados estão aí, porque naturalmente nós queremos aprender. A criança quer ler, portanto ela vai aprender a ler, mesmo sem ser obrigada a aprender a ler. Não é? Portanto, esta capacidade de permitirmos dar espaço para que possa acontecer aquilo que quer acontecer e não aquilo que nós achamos que tem que acontecer é tão importante, parece-me a mim. Sem dúvida. Novamente falamos de pousio, não é? É do pousio necessário para que aquilo que tiver de crescer, cresça. Yeah. Tenho aqui este lugar queria ouvir a tua opinião. Temos esta sociedade muito centrada no perfeccionismo, não é? No idealismo. Há muito esta questão, e esta fala-se há muito tempo, não é? Deste lugar da mulher ideal, a mulher capa de revista. Eu acho que no lado das mulheres não há tanto o homem capa de revista, mas especialmente neste meio há o homem espiritualizado que compreende tudo e que contém tudo e que está quase ao serviço do feminino. E isto é difícil, eu acho que é difícil porque causa muito sofrimento nas mulheres e causa muito sofrimento nos homens. Tu, enquanto homem, o que é que tu gostavas de dizer a estas mulheres que se trabalham e que buscam de alguma forma um companheiro que as acompanhe, se calhar sem ser tão idealizado, não é? O que é que tu gostavas de dizer enquanto homem, desde o teu sentir, porque eu acho que isso também causa muita dor. Bem, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas desta conversa. Não a hesitar se a faria. Exato. Que conselhos é que eu posso dar às mulheres? Não tanto conselho, eu sei, mas estou muito a brincar. Não. Bom, acho que está um bocadinho relacionado com o que eu já disse há pouco. Talvez seja no meio em que eu estou mais envolvido, acho que isso é natural, mas eu vejo cada vez mais esse trabalho nas mulheres a acontecer, não é? De empoderamento, de apropriação da sua força, da sua sabedoria, e depois isso vai ser naturalmente trazido para as relações. Agora, para mim há esta questão que é, e isto também, mais uma vez, não é dogmático, mas acontece muito na terapia de casal, nós vemos isto muito a acontecer, não é? Normalmente há uma dinâmica de oposição, onde quando existe um momento difícil, um conflito, normalmente há 2 papéis opostos. E não quer dizer que é sempre, mas o que a investigação vem a demonstrar é que há mais mulheres a caírem num papel
e mais homens aqui no outro papel, que é esta ideia ou esta dinâmica do pursuer e do withdrawer, né? Que em português podemos dizer o perseguidor e aquele que recolhe, aquele que, sim, que recolhe, talvez seja essa a tradução mais direta. E os homens encaixam mais no withdrawer, naquele que se recolhe, ou seja, em momentos de conflito, em momentos de tensão, há habitualmente a estratégia de sobrevivência, porque mais uma vez são estratégias de sobrevivência, de se esconder na sua caverna, de recolher até a tensão baixar e depois, quando a tensão baixa, já é novamente seguro partir para a relação. Enquanto que o outro papel é o contrário, não é? É quando há conflito, aquilo que traz calma, aquilo que traz segurança é sentir o outro, é sentir a conexão. Então, existem estratégias opostas para lidar com o conflito. Uma pessoa está à procura de conexão, eu preciso de sentir, eu preciso que tu fales comigo, eu preciso de perceber o que é que tu estás a sentir no teu coração, e a outra pessoa tem o oposto, que é, uau, isto está a aumentar, está-me a exigir alguma coisa, há aqui um conflito, eu não sei lidar com isto, eu tenho que recolher, né? E quanto mais eu recolho, mais a outra pessoa sente, onde é que tu estás? Eu preciso sentir, e cresce, não é? E quanto mais a outra pessoa cresce, tipo, uau, este monstro está a partir para cima de mim, eu tenho que ir para a minha caverna. Isto é o que se chama uma dança negativa, não é? Que todos os casais têm de uma forma ou de outra. Então, eu sinto que a estratégia dos homens, na sua grande maioria, é fecharem-se. É não se partilharem, é assustador partilhar, é assustador abrir o coração e falar desse lugar vulnerável. E eu acho que ter essa compreensão é muito importante, não é? Porque ambas as estratégias têm o mesmo objetivo, salvar a relação. Eu preciso de sentir, porque esta relação é importante, e eu preciso de recolher, porque neste momento eu não consigo estar conectado e eu quero conectar, mas tem que ser quando é seguro. Portanto, ambas as estratégias têm o mesmo objetivo, manter a conexão. Mas nós muitas vezes temos estratégias opostas. E isso traz mais conflito e traz muita incompreensão. Onde a pessoa que persegue a conexão recebe uma mensagem do outro lado de eu sou demasiado emocional, sou demasiado intenso ou intensa, e o outro papel recebe esta mensagem, eu não sou suficiente. Não sou suficiente emocional, não estou suficientemente comprometido, não sou suficientemente maturo. E isso traz uma segunda camada de julgamento, de autocrítica, traz mais uma camada de conflito e de separação. Então, essa para mim parece uma dinâmica que pode ser importante nós compreendermos, porque ao percebermos o que é que o outro está a fazer, mas também percebemos porque é que o está a fazer, não porque me quer atacar, não porque me quer dar uma imagem ou uma mensagem que eu estou a fazer algo errado, mas sim, está a querer conectar, está a querer salvar a relação, parece-me importante. E a verdade é que a própria pesquisa, a investigação mostra que os homens caem mais neste papel do withdrawer, né? Então, poderá ser importante as mulheres terem esta consciência de que existe realmente um bloqueio de conexão e expressão emocional, e quando nós estamos a desaparecer não é porque não gostamos da relação e não a queremos proteger, é exatamente o contrário. Esta é a nossa estratégia para proteger a relação. E os homens perceberem o contrário, que a sua reação na realidade está a assustar muito a outra pessoa e que a necessidade da outra pessoa é realmente não é de atacar, não é de crescer e ficar cada vez maior e de nos esmagar, é pelo contrário, está extremamente assustada porque não está a conseguir sentir. Então isto é algo muito prático, quando trabalho com casais, identificar esta dança negativa é o primeiro passo, não é? E às vezes os papéis são inversos, ou quando são dois homens ou duas mulheres na relação, portanto, mas normalmente, e às vezes obviamente que consoante o contexto posso estar num papel ou noutro, mas habitualmente esta dança negativa é comum, é transversal a todos os casais. Então acho que isso pode ser uma tomada de consciência importante. Sem dúvida. O vínculo é tudo. Yeah.
É vinculação. Estamos a falar de vinculação. Naquele momento são momentos de vinculação insegura, não é? Em que uma pessoa está a partir, agora um bocadinho mais técnico, está a partir de um estilo de vinculação de ansiedade, não é? E o outro está de evitamento. No fundo, estes dois papéis vêm desses estilos de vinculação. Bem, Nuno, muito grata por esta conversa e por te teres dado tanto. Nós puxamos bem por ti. Mas, obrigado. desculpa, mas é que tu estavas tão bem a falar, de facto estávamos tão bem a escutar. Diverti-me imenso e é extremamente enriquecedor, porque são estas dinâmicas, são estas perguntas, são estas trocas que permitem este tipo de partilhas. Portanto, grato também a vocês por estimularem isso e por trazerem tanto, portanto, e por me fazerem sentir tão seguro no meio das mulheres.